colisão, conservação, tal, que cai na primeira fase também. É isso, galera. Esse ano tá bem atípico, né? O nosso calendário. A prova vai ser bem atípica, pelo que eles indicaram. É, Eu tô sozinho também na física, né? Então eu tô tendo que dar as duas frentes aí e de uma maneira completamente atropelada ou igual a prefeitura de Campinas, né? Primeiro os que mais precisam. Então eu tô tentando pegar os conteúdos que estatisticamente mais caem na primeira fase, tacar eles aí para vocês e o que der para trabalhar depois e trabalhando para depois, né? Provavelmente não vai dar tempo de eu dar tudo que eu gostaria, mesmo eu correndo um pouco como eu tô, né? Mesmo fazendo poucas aulas de exercício. É, é isso, mas eu acho que vai dar para levar legal. Essa parte de elétrica, então, de eletrodinâmica, eu vou finalizar ela hoje. A gente vai ver um pouquinho dos aparelhos de medição, beleza? E equipamentos de proteção, tem que falar deles também. E aí a gente conversa um pouco mais na aula que vem, beleza? A gente faz alguns exercicinhos também, beleza? Para dar uma fixada legal aí. E na aula que vem a gente fecha esse conteúdo e aí a gente pega movimento circular. Movimento circular cai pra caramba também, beleza? Então, o que a gente vai falar aqui hoje, ó, é dos medidores, né? Dos nossos equipamentos de medição, beleza? Então, os nossos medidores. Tem dois que são bem famosos, né? Na prática, isso é um pouquinho diferente, mas vamos lá. A gente vai usar dois medidores principais, o voltímetro, e aí já dá na cara, né? O voltímetro mede o quê? Mede volts, né? Volts é DDP, né? Mede tensão elétrica, mede diferença de potencial, beleza? Então ele mede a diferença de potencial. Se ele mede a diferença de potencial, ele tem que sempre ser colocado em paralelo, beleza? Como assim em paralelo, né? Paralelo. Imagina aqui, ó. Você tem um resistor e eu quero saber a diferença de potencial no resistor. Ou seja, eu quero saber a diferença de potencial aqui, ó, desses pontos A e B. Então eu vou precisar pôr um ponto do voltímetro no ponto A e o outro ponto do voltímetro no ponto B, certo? Então por isso que eu vou falar que ele sempre está aí, ó, em paralelo com o meu circuito, beleza? Eu já volto aí para explicar melhor o que é esse. Vocês vão ver quando a gente vê o série, na verdade, que vai dar para entender legal. E esse aqui, então, é o símbolo que a gente usa para o voltímetro, beleza? Ah, então preciso saber usar um voltímetro, né? Não, não é essa a ideia. Você precisa saber que o voltímetro é o cara que mede volts, que mede diferença de potencial. Então, se o exercício te falar, esse voltímetro está medindo 3,5 volts, você sabe que a diferença de potencial entre os terminais, ou aqui entre A e B, vai ser 3,5 volts, beleza? Então, esse carinha aqui foi o voltímetro. E o outro famoso que a gente precisa falar é o amperímetro. O amperímetro, né, como de novo o nome já diz aí pra gente, ele mede amperes, né? Amperímetro. Se ele mede amperes, ele mede corrente elétrica, certo? Então, o amperímetro é o equipamento que mede corrente, o voltímetro é o equipamento que mede diferença de potencial, beleza? Então, aqui, ó, ele mede corrente elétrica, beleza? E ele é colocado em série com o meu circuito, beleza? Não em paralelo. Então, em série com o circuito. Então, por exemplo, se eu quero saber qual que é a corrente que passa aqui nesse resistor, ó, eu preciso pôr meu amperímetro pegando exatamente esse fio, né? Eu preciso que essa corrente atravesse o meu amperímetro para eu saber quanto ela vale, beleza? Então, o amperímetro é sempre colocado em série, beleza? Então, o símbolo aí do amperímetro é um Azinho, né? Um Azinho. E essa caixinha aqui com uma setinha que indica que é o equipamento de medição, beleza?
Então, temos o voltímetro e temos o amperímetro. Na prática, eles vão ter uma certa resistência um pouquinho diferente. Porém, a gente, principalmente para o vestibular, vai considerar aqui, ó, o caso que eles são feitos ideais, né? Como assim ideal? Por exemplo, uma coisa que a gente usa essa aproximação é o seguinte: todo fio tem uma resistência. Porém, quando a gente pega um circuitinho assim, né, com vários resistores, a gente despreza a resistência do fio, porque ela é muito menor que a resistência do resistor. Beleza? Porém, não é o ideal, né? E seria na situação ideal. Na prática, ela não é exatamente isso. Ela tem um valorzinho ali. Então, o voltímetro ideal, eu não tenho corrente passando por ele. Ou seja, essa resistência desse voltímetro, ela é infinita, né? Então, a corrente vem por aqui, ó, essa resistência é tão grande que ela vai toda pelo resistor. Então, o voltímetro ideal tem uma resistência infinita. Então, uma resistência infinita. Já o amperímetro ideal, ele vai dizer o quê? Ó, toda a corrente está passando aqui por dentro dele, certo? Porém, eu não quero, né? Não é o ideal que ele gere uma diferença de potencial, que ele consuma energia do circuito. Então, o ideal aqui seria ele ter uma resistência nula, né? Ele se comportar como um pedaço de fio. Beleza? Resistência nula. Então, para o vestibular, vocês podem considerar eles desse jeito. Ou seja, o amperímetro não tem uma diferença de potencial entre seus terminais aqui, né? Ó, não tem nenhuma DDP, o de A é igual ao de B, o potencial de A é igual ao potencial de B, então a resistência é nula, não tem uma resistência aqui, beleza? E já o voltímetro tem uma resistência infinita, né? Eu não passa corrente por esse caminho. A corrente continua passando aqui pelo resistor, beleza? Pensa sempre que você vai colocar esse equipamento e ele não vai danificar, ou seja, não vai atrasar o seu circuito, né? Ele vai continuar funcionando perfeitamente. Ah, professor, você falou que na prática é diferente. É um pouquinho. Na prática, a gente vai usar um outro equipamento, eu posso até mostrar para vocês daqui a pouquinho, que ele chama multímetro, beleza? O multímetro, ele é um equipamento que tem todas essas funções num aparelho só. O multímetro é um voltímetro, é um amperímetro, ele mede continuidade, né? Ele mede várias coisas, beleza? Mede o capacitor também, que a gente vai ver mais para frente. Só para vocês saberem, então na prática a gente não usa voltímetro e amperímetro separado, ou pelo menos a maioria das vezes não, né? Então quem fez elétrica, fez algum curso aí, o Senaizão da vida, né? Não vai falar que, professor, nada a ver, você está ensinando esse negócio aí, mas eu fiz Senai e só usei multímetro, porque o multímetro é justamente, né, um multimedidor, né? Então ele consegue medir todos esses caras juntos. Outra coisa que pode aparecer assim, eu acho que não aparece, galera. Tá sumindo cada vez mais e eu acho que é isso, tem que sumir mesmo. É um equipamento que ele veio antes do amperímetro, né? Que a gente usava para medir corrente também. Ele chama galvanômetro, beleza? É um equipamento mais velho, né? Eu acho que nem tem galvanômetro digital, é tudo analógico, né? De ponteirinho, beleza? Ele é quase igual o amperímetro, só que, pelo que eu entendo, você tem que meio que calibrar ele toda vez que você usa, né? Tipo assim, o amperímetro ele tem uma escala absoluta. Você põe ali, ele vai indicar alguma quantidade de amperes, né? O galvanômetro ele meio que tem que ter uma comparação, assim. Ele indica se tem mais, tem menos. Mas, assim, ó, eu fiz técnico em elétrica, eu trabalhei na área, fiz engenharia também, não vi galvanômetro na minha vida, nunca usei esse equipamento. Já vi foto, assim, né, dos livros, mas não faço nem ideia, assim, de como ele realmente é. Se é pequenininho, se é grande. O amperímetro ele é bem utilizado, beleza? Mas se aparecer na prova falando galvanômetro, o que vocês têm que saber é que é a mesma coisa do amperímetro. Ele vai estar em série, beleza? O circuito, a corrente tem que passar por ele, e ele vai ter uma resistência nula, né? Ele não vai apresentar resistência e vai medir corrente, beleza? Então, os exercícios, de novo, eles não vão pedir para vocês usarem esses equipamentos, eles vão pedir simplesmente para vocês verem a indicação dele. Então, ó, eu separei vários exercícios aqui da Unicamp para gente, tudo de primeira fase,
para a gente treinar um pouco isso daí, ó. Então aqui eu tenho um exercício bem bacana, acho que foi de 2016, que fala o seguinte: quando as fontes de tensões contínua que alimentam os aparelhos elétricos e eletrônicos são desligadas, elas levam normalmente um certo tempo para atingir a tensão U igual a 0 volts. Um estudante interessado em estudar tal fenômeno usa um amperímetro e um relógio para acompanhar o decréscimo da corrente que circula pelo circuito a seguir em função do tempo. Após a fonte ser desligada com o tempo igual a 0, usando os valores de corrente e tempo medidos pelo estudante, pode-se dizer que a diferença de potencial sobre o resistor R, que vale meio kΩ, para o tempo igual a 400 milissegundos, é igual a... Tá, então, aqui, ó, deixa eu ver se eu dou um zoom aí. Vocês conseguem ver o zoom? Melhora para vocês ou não? Eu não sei se... Eu acho que sim, né? Dá para ver. Então, ó, tem que prestar atenção na pergunta, né? Ó, vamos lá, vamos anotar uns dados aqui, ó. Porque a Unicamp ela é cheia disso, né? Te dá umas imagens a mais aí, né? Ó. Então, usando o valor e o tempo medido pelos estudantes, pode-se dizer que a diferença de potencial sobre o resistor. Então, ó, o que eu quero saber, né? Primeiro, sempre a gente anota o PEDS aí, né? Anota sempre primeiro o que a gente quer saber, beleza? Eu quero saber o U, certo? Eu quero saber a diferença de potencial. Eu tenho o R. E o que o meu estudante mediu, né? Ele mediu exatamente corrente elétrica. Ele usou aqui, ó, um amperímetro, ó, colocado em série, tá vendo? A corrente passa aqui por ele, beleza? Então, só que aí fala aqui, ó, para o tempo de 400 milissegundos, é igual a... Se a gente olhar, ó, esses dois carinhas são amperímetros, certo? Ó, porque a unidade aqui de medida, ó, é miliampere. E aí já tem que lembrar, né, galera? Ó, o mili, né, é 10 a menos 3. Então, o que importa aqui pra gente é o ampere, ó. Isso aqui é ampere, então é um amperímetro. Eu vou usar para alguma coisa essa medição aqui do tempo em 0,2 segundos, ou em 200 milissegundos, né, que é a mesma coisa. Não vou, certo? Porque o exercício deixa bem claro, ó, que ele quer saber quando o tempo é 400 milissegundos, certo? Então, o que eu vou fazer é simplesmente desconsiderar esse gráfico aqui, ó. Beleza? Eu posso usar simplesmente esse daqui. Então, qual que é a corrente aqui, ó? Pô, agora ferrou, né, professor? Porque ele tá marcando um pouquinho depois do 10, mas bem antes do 20. Como que eu sei? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quantos intervalos eu tenho aqui, né? Ó, 4, certo? Então é o quê? 10, 12, 14, 16, 18, 20. Certo? Então ele está marcando aqui para mim, ó, 12 miliamperes. Então a minha corrente é 12 miliamperes. Beleza? Eu vou tirar um pouco o zoom só para não me perder aqui na minha luzinha. Ou foi demais? Tá, vamos deixar assim. Beleza, então quero usar o que aí, né? Ó, lei de Ohm, certo? U igual a R vezes I. Então, U vai ser igual a 0,5 vezes 10 a terceira, né? Ó, quilo-ohm, vezes 12 vezes 10 a menos 3, porque é miliampere, certo? Então, 10 a terceira vezes 10 a menos 3, conserva a base, somos expoente, né? Fica 3 com menos 3, some. Meio vezes 12 é a mesma coisa que 12 dividido por 2, né? Ó, lembra que o meio é isso aqui, né? Ó. Então, metade de 12 é quanto? Metade de 12 é 6 volts, beleza? 6 volts. Então, matamos aí, ó, letra A. Beleza? Acharam fácil, difícil, esperado? O que vocês acharam? Normalmente cai desse jeito aí, galera. Vocês não vão saber muito sobre equipamentos de medida elétrica, beleza? É só pra gente não ir sem ver isso aí mesmo, né? Bem direto, né? Então, a Unicamp, ela não dá tanto redor, assim, nessa parte de eletrodinâmica, velho. É o que eu falei pra vocês. É lembrar a lei de Ohm, lembrar a potência, lembra a musiquinha lá, né? Com todas as potências. E associar resistores. Isso aí é o principal.
Deixa eu ver outro bom aqui para nós, ó. Esse aqui não é tão bom, não. Peraí que eu quero achar um específico. Esse aqui, ó. Esse que é o ano passado, galera. Olha que exercício bacaninha eu achei, hein? Fala o seguinte, ó. Nos últimos anos, materiais exóticos, conhecidos como os isolantes topológicos, se tornam objeto de intensa investigação científica em todo o mundo. De forma simplificada, esses materiais se caracterizam por serem isolantes elétricos no seu interior, mas condutores na sua superfície. Desta forma, se o isolante topológico for submetido a uma diferença de potencial U, teremos uma resistência efetiva na superfície diferente da resistência do seu volume, como mostra o circuito equivalente da figura abaixo. Então é como se ele tivesse aqui, ó, uma resistência diferente por dentro e por fora, beleza? Então aqui, ó, nessa situação, a razão F, que é IS sobre V, entre a corrente IS, que atravessa a porção condutora na superfície, e IV, que atravessa a porção isolante no interior do material, vale. Tá, então, ó, ele já deu esse boi aí pra gente de dar a equaçãozinha montada, né? Porque normalmente, ó, fica a dica aqui, ó, normalmente a Unicamp vai fazer o seguinte, ó. A ração entre não vai pôr essa fórmula, beleza? Isso aqui não é via de regra, às vezes acontece, às vezes não, ó. A razão entre a corrente IS, que atravessa a porção condutora, e a corrente IV, que atravessa a porção isolante no interior, é. E aí você tinha que saber, ó, que o que ele tá me perguntando é IS sobre IV, beleza, galera? Interpretação de texto, ó. Toda vez que tiver a razão é a mesma coisa que a fração, beleza? Que é a divisão de um pelo outro, tá? Que é a proporção. Então é sempre fração aí que eu tô falando. E na ordem que ele falar, beleza? O primeiro vai em cima, o segundo vai embaixo, tá? Então o que ele diz nesse exercício aí pra gente é como se fosse, imagina um fio, né? Mas de um material natural, onde a parte de dentro do fio tem uma resistência e a parte de fora tem outra. Seria parecido com o fio que a gente usa de borracha, só que invertido. A parte de dentro seria condutora e a de fora seria. A parte de dentro seria isolante e a de fora condutora. E aí ele já deu aqui o circuito para nós, ó, certo? Então o que, que eu preciso achar? Eu preciso achar esse IS sobre o meu IV, né? Só que eu sei que I, né, ó, se U é igual a R vezes I, então o I vai ser igual a U sobre R, beleza? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então o que eu estou procurando aqui, ó, é o seguinte, né, ó, é U sobre o RS dividido por U sobre o RV. Ah, professor, mas U e U é o mesmo U? É, galera, é o mesmo U, ó, porque o U é o quê? Não é a diferença de potencial aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto? Desse ponto para esse ponto, ó, não tenho nenhuma resistência, é simplesmente um fio condutor aqui, ó. Desse ponto aqui também, ó. Então eu posso chamar todos esses pontos de A. Todos esses pontos têm o mesmo potencial. Do lado de cá, o mesmo raciocínio, ó. Não tá mudando nada daqui para cá, né? Ó, não tá mudando nada daqui para cá. Um jeito que você pode pensar isso, galera, é o seguinte: você põe um. Quando você vai pôr um fio desencapado na tomada, né? Aquele fio que você não põe o plugzinho, que você só quer pôr um fio em cada buraco da tomada, né? Você pode pôr um fio no buraco da tomada, o outro fio ligar um material condutor aí, a ponta da chave de fenda, por exemplo, alguma coisa do tipo, encaixar lá. Ou seja, se esse material é condutor, não está apresentando resistência, a tensão, a diferença de potencial que você tinha aqui, vai ter aqui, é o mesmo potencial elétrico. Essa é para isso que serve um condutor, beleza? Então, ó, a gente pode sempre pensar isso. Então, o U é justamente a diferença de potencial aí, né? Ó, o U de A menos o U de B, beleza? Diferença de potencial entre A e B. E aí lembra lá, né? Ó, conserva a primeira, inverte a segunda e multiplica, né? Era assim que a gente fazia isso aí, né? Divisão de fração. Então aqui, ó, um em cima, um embaixo, sai fora. Fica simplesmente as resistências aí para mim, ó. Então o RV é 100 dividido por 0,2, é isso? 0,2.
2. Isso aí, se eu não errei nada. Então, isso aqui, ó, podemos fazer o seguinte, ó, 100 é 10 ao quadrado. Aqui eu tenho 2 vezes 10 a menos 1, né? Eu posso pôr 1 aqui na frente, ó. Então, isso aqui deu o quê? Meio, né? 0,5, beleza? 1 sobre 2, vezes 10 ao quadrado, como é divisão, então menos, né? Menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 a terceira. Ou então, posso escrever isso aqui ó, como 5 vezes 10 ao quadrado, ou melhorando isso aí ainda, né? Ó, isso aqui fica 5 e 2 zeros, vira 500, beleza? Então, alternativa D, né? Essa razão aí, essa proporção é 500, né? Ou seja, a corrente que passa aqui, ó, o meu IS é 500 vezes maior do que o meu IV, beleza? É isso que esse exercício está mostrando, né? Olha o tamanho da diferença da corrente que passa no material de acordo com a resistência dele, né? Então, notem isso, galera. Isso é importante, tem a ver com o que eu tinha falado do multímetro, né? Se você tem uma associação em paralelo, ou seja, a mesma diferença de potencial, a maior parte da corrente vai ir para onde está o menor resistor, certo? Essa é uma. Vai ser inversamente proporcional. Quanto maior a sua resistência, menor vai ser sua corrente. Isso de maneira linear, como a gente viu agora no exercício. Por isso que eu falei que o multímetro, quando você coloca ele em paralelo, né? O voltímetro, ele tem uma resistência infinita, beleza? Então é como se nada de corrente passasse por ali. A corrente prefere tomar o outro caminho. Tá tranquilo? Deu para entender esse daqui de boa? Numa nice. Se deu, vamos para o próximo. Se deu, vamos para o próximo. Show, deu sim. Então, beleza, galera. Qualquer coisa, qualquer dúvida aí, vocês me perguntam. Eu tô optando por fazer, mas eu vou deixar uns para vocês fazerem para casa. Fiquem tranquilos, tá? Porque eu não tô dando tempo de vocês fazerem. E aí eu consigo pegar alguns diferentes. Só para contextualizar melhor aí, galera, eu peguei as provas aqui, ó, de 2016 para cá, então 2016, 17, 18, 19, beleza? Todas as questões de eletrodinâmica que apareceram. Então, né, é basicamente isso que apareceu, é isso que a gente espera que continue aparecendo. Então, eu acho que não vai fugir disso, mas vamos ver. Esse aqui é importante, a gente ainda não viu nenhum desse tipo. Ele fala assim, ó. Tecnologias móveis como celulares e tablets têm um tempo de autonomia limitada pela carga armazenada em suas baterias, né? A gente percebe isso, né? Então, eu estou falando que a bateria não vai durar para sempre, porque ela pode armazenar uma carga limitada, né? Não é infinita essa carga que ela armazena. Você pode deixar seu celular 50 mil horas na tomada, que a carga que ele vai armazenar é a carga máxima de sua bateria. Então, o gráfico abaixo apresenta de forma simplificada a corrente de recarga de uma célula de bateria de íon de lítio, em função do tempo. Considere uma célula de bateria inicialmente descarregada e que é carregada seguindo essa curva de corrente. A sua carga no final da recarga é. Tá, então esse aqui, ó, galera, é muito legal. Alguém tem alguma ideia do que fazer? Esse aqui, ó, é uma fórmula que a gente quase não usa, mas que é importante, galera, que é muito, muito, muito importante. Falei aí delas já com vocês, que é o seguinte, ó, é a definição de corrente, ó. Corrente é a carga pelo tempo. Lembra lá que a corrente é a quantidade de carga que atravessa a seção reta de um condutor por unidade de tempo, né? Então, a corrente é a carga pelo tempo. Então, se eu quero saber a carga vai ser a corrente vezes o tempo, beleza? Corrente vezes tempo. Carga, corrente vezes tempo. E aí já fica a dica, né, galera? Ó, sempre que você tem um gráfico aqui, ó, pá, corrente por tempo,
Aqui é corrente vezes tempo, olha que legal, né? Isso aqui tem cara do quê? De ser a área do gráfico, né? Ó. Então isso aqui é numericamente igual à área, né? Ó, se fosse um retângulo, seria mais fácil de perceber, né? Ó, é base, tempo vezes corrente. Eu pego a área por quê? Porque a corrente não é constante, então eu teria que fazer, né? Em cada pedacinho aqui, digamos assim, ó, cada mini área considerando um valor de corrente. Então eu posso pegar essa área inteira aqui, ó, e ela vai ser igual à minha corrente. No caso, eu não preciso pegar só essa, eu posso pegar a área como um todo, né? É isso que eu quero, é isso que vai ser a minha carga total, beleza? Essa ideia, galera, vocês vão conhecer ela muito melhor na faculdade. Isso aqui é a integral, beleza? Essa área embaixo da curva é a integral, beleza? A integral da corrente pelo tempo. Então a ideia é como se fosse isso. Áreas onde eu não posso calcular de maneira linear, por exemplo, aqui, né, que a corrente tem um valor constante, então eu faço sempre essa área do gráfico, beleza? Preste atenção, galera, a Unicamp usa bastante isso. Normalmente com o ΔS, né? O ΔS também é numericamente igual à área. Por quê? Porque o ΔS é velocidade vezes tempo. Então, quando você pega um gráfico desse tipo aqui, ó, de velocidade por tempo, você sempre fica ligado com isso aqui, ó, beleza? Normalmente vocês vão perceber, galera, na Unicamp o lance é esse. Olha o que ele está pedindo. Se ele te deu um gráfico para calcular e você caiu numa relação como essa, o que você vai fazer é a área do gráfico. E no caso aqui, ó, esse gráfico tem a área de o quê, né? Ó, nome famoso isso aqui, né? É a área de um trapézio. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura, tudo isso aqui dividido por 2, beleza? Isso aqui é a área do trapézio. Nossa, professor, não consigo decorar a tal da área do trapézio, né? Acho muito difícil lembrar a área do trapézio. Tudo bem, galera, tudo bem. Tem que lembrar do triângulo, pelo menos, né? A área do triângulo, ó, tá aqui, né? Ó, você divide isso aqui em duas áreas, né? Ó, soma aqui, ó, área 1 com a área 2. A área 1, base vezes altura. A área 2, base vezes altura, dividido por 2, beleza? Que é um triângulo. Retângulo, base vezes altura. Triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Vou continuar aqui no meu trapézio, então. Só deixando claro, né? Ó, aqui embaixo, ó, base maior, base menor, beleza? São os lados paralelos, né? Ó, não pode ser esse aqui, porque esse lado não vai ser paralelo jamais. Então, aqui, ó, é minha altura, beleza? E aí, divide isso por 2. Então, vamos lá. Então, a minha carga vai ser quem? A base maior, 4 horas, mais a base menor, 1 hora e meia, vezes a altura. Aqui, na verdade, tem um probleminha, galera. Ó, tem um probleminha que é grave. Esse exercício foi sacana, ó, porque lembra que ampere, né, corrente, que ampere, ó, ampere é coulomb por segundo, não por hora, né, ó, não é coulomb por segundo, é por hora. Então eu vou precisar fazer o quê? Converter. E aí vocês lembram que o seguinte, ó, 1 hora ela tem aí 3.600 segundos, né? 1 hora tem 60 minutos, 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então 1 hora é 60 minutos vezes 60 segundos, ou seja, 3.600. Então, eu vou precisar pôr esse fator aí, né? Ó. Então, quando eu vou converter aqui minhas horas, ó, vai dar 4 horas da base maior, mais 1 hora e meia da base menor, eu preciso pôr isso em segundos. Então, é isso vezes os segundos que tenho por hora aí. Vezes a altura. A altura aqui, ó, é 1.200. Só que é miliampere. Então, aqui, ó, 10 elevado a menos 3. Não pode esquecer do milha aqui, ó. Beleza? Se não, erra tudo, né? Não precisa nem falar mais nada. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá, que dá para simplificar com a galera, ó. 10 a menos 3, eu posso simplificar com 10 a terceira. Então, aqui, ó, 10 ao quadrado, né, ó, 10 a terceira. E aí, some esse 10 a menos 3. 4 mais 1,5 costuma dar 5,5, né? Então,
5,5 vezes 360 vezes 12 dividido por 2. Posso cortar aqui, né? Ó, fica 6, beleza? Então, 5,5 vezes 6. Vamos fazer essa conta aí, depois a gente multiplica por 360. Então, 5,5 vezes 6. Ó, vocês acharem alguns erros de conta aí, dá um toque, hein, galera, que acontece bastante. 6 vezes 5, 30, né? Sobe 3. 6 vezes 5, 30 de novo. Subiu 3, então 33. A vírgula aqui, põe a vírgula aqui. Então, sobrou para a gente aí o seguinte, né? Ó, que a carga é 33 vezes 360. Isso aí. Então, vamos fazer essa conta aí. E o que sair daí já é o nosso resultado, já está em coulomb, certo? Que aqui, ó, fiz segundo vezes o ampere, né? Que eu já descontei o milha aqui, ó. Então, vamos ver quanto que isso dá. Então, 360 vezes 33. Posso fazer de um jeito mais fácil, né? Ó, 36 vezes 33. Depois eu acrescento um zero na resposta. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 3, 9. Subiu 1, 10. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9. Subiu 1, 10. Então, isso aqui vai ser 8, 8, 1, 1 e 1 zero aqui no final, certo? Ó, então, 11.880. Então, a minha carga vai ser igual a 11.880 coulombs, beleza? Coulombs, unidade de carga. Isso, ó, galera, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado com a Unicamp, velho, muito cuidado mesmo. Unidade, beleza? É comum aí ela te dar coisas, eu não vou dizer fora de unidade, porque assim, ela não deixa. Assim, esse não é o ponto difícil. Ela raramente vai te dar unidades que sejam difíceis de converter. Unidades que você não conhece. Ela vai te ensinar a converter. Mas o lance é, você tem que estar atento. Porque ela não vai te avisar que está na unidade errada. Então, por exemplo, ela te dá o gráfico, é isso aí. Você tem que olhar a legenda do gráfico e falar, não, miliampere, não é ampere aqui, tá vendo? Então tem um 10 a menos 3 aí. Opa, tá em hora, mas espera aí, ampere é coulomb por segundo, então tem que colocar em segundo, né? Tem que pôr tudo no sistema internacional. A dica é sempre essa, velho. Se tudo tiver no sistema internacional, a unidade que você está procurando também vai estar no sistema internacional. Então, põe tudo no sistema internacional de unidades que não tem erro. Então, é tudo em metro, em quilograma, segundo, metros por segundo ao quadrado, né? Newton, Joule, watts, beleza? Essas unidades que a gente tem que buscar sempre trabalhar com elas. Vou ir para o próximo então, hein? Vocês não estão perguntando nada. Vou assumir que esse aqui foi fácil. Tá, esse aqui, ele é realmente fácil, então vou deixar para vocês fazerem em casa. Ou se der tempo, eu volto nele mais fácil. Ou mais tarde, desculpa, mais fácil não. Eu tô louco. E esse aqui eu quero que vocês pensem um pouquinho. Eu quero que vocês tentem resolvê-lo. Vou dar uns minutinhos para vocês. Ele fala assim, ó. Muitos dispositivos de aquecimento usados em nosso cotidiano usam resistores elétricos como a fonte de calor. Um exemplo é o chuveiro elétrico, em que é possível escolher entre diferentes opções de potências usadas no aquecimento da água. Por exemplo, morno, quente e muito quente. Então, MQ e MQ. Considere um chuveiro que usa a associação de três resistores iguais entre si para oferecer essas três opções de temperatura. A escolha é feita por uma chave que liga a rede elétrica entre o ponto indicado pela letra N, que seria um neutro aí, beleza? E outro ponto indicado por M, Q ou MQ, de acordo com a opção de temperatura desejada. O esquema que representa corretamente o circuito equivalente do chuveiro então, ó, galera, isso aí ele tá dando um chuveiro elétrico aí, né? Você vai mudar a chave de acordo com a sua preferência, né? Para o inverno, verão, sei lá, desligado. E
ele vai mudar essa resistência que tem lá dentro, né? Não sei se vocês já passaram pela incrível experiência de ter sua resistência queimada, ter que trocar uma resistência. Se vocês. Opa, desculpa. Vocês passaram por isso, vocês viram que a resistência é justamente isso, né? Ela tem um pedaço de fio enrolado, aí tem um conector, outro pedaço, e você pode combinar isso aí, né? Então, usar um pedacinho, usar um pedação. Vamos lá, então. O que a gente tem que pensar aí, ó? Esse exercício é contraintuitivo, né? Só queria dizer isso. Que forma a gente tem que usar aí, ó? Vou deixar vocês pensando, hein, galera? 5 minutinhos aí para vocês. Olha, achei aqui uma coisa legal. Vamos lá, peguei aqui. Vou parar de apresentar por um pouquinho. Então, vamos lá. Esse carinha aqui é o multímetro que eu tinha comentado no começo da aula, beleza? E aqui a gente pode ir girando ele, ó. Então, por exemplo, nessa posição ele mede volts, nessa posição ele mede ampere, beleza? Então, esse carinha aqui já é um amperímetro e um voltímetro ao mesmo tempo, beleza? Esse aqui é o mais usado na vida real, ele chama multímetro. Porém, para as provas de vestibular, nunca vem esse cara, beleza? Eles sempre vão falar um amperímetro e um voltímetro, beleza? Então não precisamos saber disso aqui, beleza? Isso aqui é só curiosidade. Fofinho, né? Um aparelho bem legal, ele é bem amiguinho nosso, velho. Você põe ele lá e dá o valor, é uma beleza. Funciona aqui, é uma maravilha. É um dos meus melhores amigos. E aqui, ó, tenho especialmente para vocês, ó, tô abrindo aqui para vocês uma resistência de chuveiro, né? Ou de torneira, no caso aqui de casa é da torneira. Inclusive, eu achei que tinha queimado, não queimou, então fiquei com ela sobrando aqui, ó. E então, como que vem essa resistência de chuveiro, né? De torneira, tanto faz. Eu estou esticando ela um pouquinho aqui, ó, para ela abrir melhor. Então, vou só deixar ela esticando um pouquinho para ficar mais fácil o visual. Depois eu vou ter que apertar ela para pôr lá. Então, ela tem aqui, ó, 3 conectores. Estão vendo? 3 conectores. Então, por exemplo, né? Tô chutando aqui, ó. Um se conecta no neutro, o outro no verão e o outro no inverno. Então, por exemplo, em uma parte você vai usar a resistência inteira, na outra parte você vai usar só um pedacinho da resistência, né? Então, é isso que o exercício também está falando para vocês. E aí, aqui, ó, na minha mão, galera, vamos lá. Pensem o seguinte. Ó, o Vandervan falou que é difícil de instalar isso aqui, hein? Tem umas que dá trabalho, né? Tem umas que vai que é uma beleza, mas tem umas que. Mas um dia vocês vão passar por isso. Quem não passou, fica tranquilo que vai ter que trocar a resistência na vida aí. E vocês vão ver que dá para fazer isso. É só tirar uma e pôr a outra no mesmo lugar. Só prestar atenção. Ó, vamos lá. Essa resistência aqui, ó, tá na minha mão. Esse ponto aqui é o neutro, né? Esse ponto é o que vai. Minha referência. Aonde vai ser o verão e aonde vai ser o inverno? O verão vai ser o curtinho, o verão vai ser o grande, o inverno vai ser o grande ou o inverno vai ser o curtinho? O que vocês acham? Vai, galera, rapidão, votação aí, ó. Quem acha que o inverno é o grande? Ou seja, né, em outras palavras, quem acha que a resistência total aqui, ó, na posição do inverno é maior do que a posição do verão, né? Porque só tenho 2 pontos. Então, se ele é maior ou se é menor que o verão, né?
O inverno vai ser o grande, diz o Josué. Mário também, né? O inverno é o grande. Então, ponto aí, ó. A Uriel pensa o contrário. Explica aí, Uriel. Você acha que o inverno é o menorzinho. Por quê? O Vandervan também acha que o inverno é o grande. Olha só. Por que vocês acham que o inverno é o grande? Isso é... A Uriel saiu, vou esperar ela voltar. Normalmente a gente pensa isso, né? Dá essa impressão, né? Quanto maior a resistência, mais calor ela vai dissipar, não é isso? Ó, vai consumir mais. No caso, consumir mais energia, né? Então ela vai ter uma potência maior, né? Ela vai dissipar mais energia por segundo. Mas, vamos ver, o que você acha, Uriel? Por que você acha que é o contrário, né? Por que você acha que o inverno vai ser o pequeno? Já que a água tá fria, vai gastar menos energia. Mas aí, se eu gasto menos energia, eu esquento menos, né? Lembra o seguinte, né? Ó, que faz a temperatura da água subir, né? A gente estudou isso lá, né? Isso aí é o que macete, né? Calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, quanto maior for o calor, mais eu consigo variar essa temperatura, né? Mais eu consigo elevar ela. E calor nada mais é que energia. Energia é potência é energia pelo tempo. Então tem uma relação aí, né? Tem um fator tempo no meio, mas mais energia eu tô falando uma potência maior, certo? Então, ó, o que vocês têm que pensar é o seguinte. Esse exercício ele é chique, galera. Ele é chique demais, ó. Isso aqui, essa parte eu acho legal, galera. Eu tava esperando para dar essa aula para vocês. Como que é a fórmula que a gente calcula a potência dissipada pelo resistor? A potência dissipada pelo resistor, né, ó, PERI ao quadrado, beleza? Lembra da musiquinha lá, né, ó, a potência é o trabalho sobre o tempo. A potência é o trabalho sobre o tempo. Ó, já esqueci da musiquinha. Com o a gente ri com o PRI ao quadrado. Então, RI ao quadrado, certo? Então, principalmente no caso que eles estão em série, essa fórmula vai ser mais legal para a gente, porque a corrente é a mesma. Então, aonde eu vou ter uma potência maior? Ou eu posso pensar na outra fórmula também, né? Eu posso pensar que potência é U vezes I e que o I é R vezes U. Ou é U sobre R. Então, isso vai ficar U ao quadrado sobre R. Beleza? U ao quadrado sobre R. Então vamos pensar em qual delas? Vamos pensar o seguinte, nessa segundinha aqui, ó, porque o que vai ser igual, o que se mantém constante aí no meu chuveiro, é a diferença de potencial, certo? A diferença de potencial, independente aqui dessa resistência que eu coloque no meio, independente se eu estou pegando aqui ou aqui, a diferença de potencial é a mesma, né? Seja o seu chuveiro aí 120, 127 ou 220, ó, o meu no caso aqui, 127. Então eu vou olhar essa formulinha aqui, ó. Beleza? P é o quadrado sobre R. Então, em que caso eu vou ter uma potência maior? Onde eu tenho uma resistência maior ou onde eu tenho uma resistência menor? Menor, menor. Muito bem. Então, a minha potência vai ser maior justamente onde a minha resistência é menor. Ou seja, todo mundo concorda aí comigo que a potência do inverno é maior que a potência do verão, certo? Ela tem que esquentar mais, então ela tem que dissipar mais energia por tempo. Beleza? Então, como é inversamente proporcional, significa que o quê? A resistência da parte do inverno é menor do que a resistência do verão, beleza? Então, a resistência do inverno ela é menor que a resistência do verão. Isso aqui é muito contraintuitivo, galera, pra gente, beleza?
É legal a gente ver isso matematicamente, porque na prática é contraintuitivo. É justamente essa ideia, né? Você pensa, ah, não, quanto maior aqui, mais energia eu vou estar dissipando, né? Mais fio vai estar esquentando. Porém, não. Se você tem uma resistência menor, você vai dissipar mais potência, você vai dissipar mais energia pela sua resistência, ela vai esquentar mais, beleza? Então é justamente o contrário do que a gente pensa. O inverno eu vou usar um pedacinho da resistência, o verão eu uso a resistência inteira. Então, voltando para o nosso exercício, tá aqui, ó. A resistência do muito quente, ela é menor que a resistência do quente, que é menor ainda que a resistência do morno, certo? Então, a resistência do morno é maior do que as outras resistências, beleza? Quanto menor a resistência, mais potência eu vou dissipar. Então, e aí, né? Qual caso está certo? Já vou adiantar uma coisa para vocês que não é o D, né? Ó, porque o D, qualquer caso que eu pego aqui, ó, né? Qualquer caso que eu pego aqui, ó, vou ter R. Se eu ligo no morno, eu continuo tendo R. Se eu ligo no muito quente, eu continuo tendo R. Então não faz sentido, né? Se é a mesma resistência, não faz sentido eu ter potências diferentes. Então não é o D. E o C? Pode ser o C? Se eu ligar no quente, eu vou ter dois R's, né? Ó, tem esses dois resistores aqui em série, né? Ó, vou ter esse caminho aqui, ó. E se eu ligar no morno, eu também vou ter dois R's, ó, porque eu vou ter esse caminho aqui. Então também não é, né? Ó, não vou ter temperaturas diferentes, né? Potências diferentes com a mesma resistência. Então ficamos aí entre A e B. Qual é a resposta correta? A ou B? E olha só o nível desse exercício, hein, galera? Eu acho esse exercício chique demais, velho. Esse é o exercício que, nossa, velho, quem fez rápido assim, ó, tem até medo de ver a correção, né? Esse é aquele exercício que você vê a correção e fala assim, nossa, não acredito. Não acredito que eu fiz isso. E aí, A ou B, galera? Você acha que é A, mas dá um medinho. Então, é a A mesmo, né? Ó, a resistência do muito quente é menor que a do quente, que é menor que a do morno. A resistência do morno aqui, ó. Então, como que vocês podem pensar aqui, né? Ó, se eu ligar no morno, eu tenho o quê? Tudo isso aqui no meio. Então, eu teria aqui, ó, 3R. Se eu ligar no quente, eu teria só 2R, né? E no muito quente, só R. Beleza? Pensando que cada resistor aqui, ó, vale um valor R. Ele não me disse quanto é esse valor, mas ele disse que os três resistores são iguais entre si. Beleza? Então, por isso que eu estou chamando todos eles de R. Então, a resposta de fato é a A, beleza? Não é a B, mas a B é justamente o contrário, ó. A, B, se você ligar no muito quente, tem a resistência inteira. Se você ligar no quente, tem um pedaço, o morno um pedacinho, que é o que a gente pensa aqui, ó. Se eu ligar esse pedacinho, seria menorzinho ao verão, um pedação seria o inverno, tem mais o que esquentar. Porém, não. É exatamente o contrário, é exatamente contraintuitivo. Beleza? Ótimo esse exercício. Ótimo, para mim esse exercício é lindo demais, velho, é lindo demais. Ele brinca com o que você sabe, né? A física, ela. Um dos jeitos de dar aula de física, né? É justamente esse, é a gente contrapor o senso comum, né? Contrapor o que você aprendeu através da sua experiência, né? Não estou falando que a sua experiência não te ensina nada, né? Vamos lá, tem o construtivismo aí, tem seu lado positivo, né? Você aprende coisas sozinho com o mundo, independente das aulas de ciência, de física, vocês tiram suas conclusões sobre o mundo, né? Vocês já perceberam que quando está ventando, você sente mais frio do que quando não está, né? Não necessariamente você precisa saber o fator que causa isso, mas você já percebeu isso. Você já percebeu que se você
deixar a água no fogo, uma hora ela ferve, coisas desse tipo. Então, um dos jeitos de se ensinar física é justamente esse, né? A gente contrapõe o que você aprendeu com o senso comum. E aí chega uma hora que você vê que, opa, não deu, né? Tem alguma coisa que tá errado, né? Você enxerga isso de uma outra maneira. E eu acho isso muito bonito, né? Espero que vocês tenham gostado, mas pelo menos ficou claro para todo mundo, né? Esse exercício. Se cair algo do tipo, vocês não vão patinar, né? Sim, professor, não iremos. Vamos fazer esse aqui. Esse aqui acho que é legalzinho também. Esse aqui é bem de boa, na verdade, viu, galera? Não, é bem facinho. Tudo bem? Sem dúvidas, podemos para o próximo. Sim, legal, vamos lá. Então, galera, novamente, Unicamp, velho, atenção, beleza? Prova de física da Unicamp não é hardcore, mas é atenção, velho. Nem tudo vai ser isso. Não é para você fazer rápido, beleza? Tem outras disciplinas que você vai fazer mais rápido que física, justamente para você demorar um pouquinho mais ali na física, tá? Então prestem muita atenção, cuidado com as pegadinhas aí, né? Mas confie em você, velho. Se você acha que é isso, você leu, fez, pá, chegou no resultado, bateu, confia, né? Não, também não fica, não pode ser o extremo oposto, né? A pessoa que faz o exercício 5 vezes porque não confia na resposta que obteve. Tem que confiar também nos seus números aí, né? A matemática não mente para nós, né? A matemática é a única coisa que fala a verdade sempre aí pra gente, né? Então vamos lá, essa questão aqui eu nem lembro mais que ano que eu acho que é 2018. A figura 1 apresentado a seguir, representa a potência elétrica dissipada pelo filamento de tungstênio de uma lâmpada incandescente em função da sua resistência elétrica. Já a figura 2 apresenta a temperatura de operação do filamento em função da sua resistência elétrica. Se uma lâmpada em funcionamento dissipa 150 watts de potência elétrica, a temperatura do filamento é mais próxima de. Pô, isso aí eu nem vou fazer, velho. Vou deixar vocês fazerem, galera. Aqui. Isso aí é tranquilinho demais. Então, ele quer saber a temperatura. Só ver os gráficos, galera. Ó, a lâmpada em funcionamento que dissipa 150 watts. E aí, cadê esses 150 watts, né? Vamos lá, aqui, ó. Já tá com a linha aqui, ó, até mais forte, né, ó. Então, pum, que bolinha que tá aqui nessa linha é essa daqui, né, ó. Então, é esse valor aqui que a gente está de olho, ó. Que é justamente o valor intermediário aí, né, ó, entre 300 e 350. Então, 325 ohms, beleza? Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o caminho inverso, né? Eu preciso olhar no outro gráfico, ver aonde está essa resistência e ver qual vai ser a minha temperatura. Então aqui, ó, 325 tá entre 350 e 300, tá aqui. E de novo, né? Ó, normalmente o gráfico, ó, ele dá um valor que bate legal aí, né? Não precisa. Às vezes a gente tem que arredondar, a gente tem que pegar o valor mais próximo, mas muitas vezes ele dá o valor aí já certinho, né? Ó. Então, quem cruza esse ponto aqui, ó, é justamente o nosso amiguinho ali, 3.000, né? Então, a temperatura que eu tô de olho aí, opa, agora vai ficar preto mesmo. Temperatura que eu tô de olho é 3.000 graus Celsius, beleza? Alternativa letra C. C de cachorro louco. Beleza? Tranquilo essa, galera? Tranquilinho. Essa aqui eu acho que ela é bem fácil, velho. Tipo, ela dá aqui os valores, ó.
tudo em sistema internacional, né? Tirando a temperatura, que o sistema internacional é o Kelvin. Mas tudo bem, a gente pode converter, é uma escala fácil aí de trocar o valor, né? A resistência aqui em ohm também, então bem tranquilinho, os valores batendo, né? Ó. É simplesmente analisar gráfico, né? O que nem sempre é tão fácil quanto parece. Mas Unicamp curte muito análise de gráfico, galera. Unicamp, principalmente nessa parte aí de elétrica, ela sempre manda um gráfico no meio. É, às vezes ela manda gráfico no movimento também, né? Parte de cinemática. Mas Unicamp, ela cobra análise de gráfico. Ah, professor, como que eu vou estudar análise de gráfico, né, professor? Preciso, então, ler um capítulo aí para ver como que faz análise de gráfico, né? Preciso decorar alguma coisa. Não, galera, simplesmente façam exercícios, beleza? Simplesmente o que eu sempre falei para vocês, façam as provas todas que vocês puderem, as provas anteriores da Unicamp. Vocês fizerem, vocês vão ver que cai gráfico. Nesse processo, vocês vão fazer esse treinamento de gráficos. Vocês vão treinar muito interpretação e uso dos gráficos, beleza? Vou postar lá no Classroom para vocês, beleza? Já está no Drive lá. Eu montei um slide com todos os exercícios que a gente fez em aula e mais alguns, né? Que não deu tempo de fazer. Os mais difíceis eu acredito que a gente fez. Então, recomendo que vocês terminem. Se tiver tempo, galera, de coração, faz de novo. Ah, professor, você fez, eu lembro. Beleza, eu fiz, você lembra? Que bom. Então faz, chega na mesma resposta e aí você não precisa nem olhar o gabarito. Você vai falar, ó, lembrei, é isso mesmo. Foi exatamente isso. Que eu já falei com vocês, mas é importante, galera, esse processo de autonomia, beleza? De você pegar seu lapisinho, fazer, riscar a folha, entender mesmo, sabe? Saber fazer. Senão você sempre principalmente a distância, é muito difícil quebrar isso. Causa uma. Vocês verem eu fazendo exercício e só acompanharem, né? Causa uma impressão de um falso entendimento, assim, ó, causa uma impressão que tudo é fácil, que está indo muito de boa. Então, é muito importante que vocês tentem fazer os exercícios, que vocês travem, que vocês errem conta, que vocês vivenciem, galera, esse processo. Esse processo, ele ensina muito, né? Muito mais do que o que eu posso fazer dessa maneira, beleza? Então, eu vou postar lá no Classroom também, junto com a aula. Terminem os exercícios, se puder, refaçam os exercícios, beleza? E aí na próxima aula a gente conversa, vê se a gente acha que deve fazer mais exercícios, deve continuar mais um pouquinho nessa parte. Tem mais um tópicozinho só que eu preciso falar de eletrodinâmica, que eu ia falar dos aparelhos de proteção, mas só é 15 min. E aí a gente precisa partir para movimento circular. Pode gastar mais uma aula, tranquilo, vai de vocês. O que vocês acharam aí, se deu para pegar bem, se não deu, vamos treinar mais. E depois a gente vê movimento circular aí. E basicamente é isso, né? Tem dezembro para a gente ter aula. Não sei ainda exatamente que dia a gente vai parar, que dia que a gente volta, se para, se volta, né? Mas é isso, janeirão já tem que vir a milhão aí, já começar a olhar para a segunda fase também, né? Então, vamos tomar esses cuidados. Na aula que vem eu dou umas dicas também, galera, de como a gente se prepara um pouco para a segunda fase. E é isso aí. Então, tem alguma dúvida, alguma pergunta, comentário? Não? Então é nóis, galera. Ótima noite para vocês. Obrigado a todo mundo aí. Tamo junto. Obrigado a atenção. A gente se vê semana que vem. Valeu, amigo. Boa noite.